Senhor Deus, que sejamos gratos a Ti pela vida presente e por todos os cuidados do Teu amor que nos envolve. Estarmos juntos com o objetivo de ouvirmos mais uma vez a Tua palavra, na companhia de irmãos devotados aos Teus ensinamentos e que têm a tarefa de facilitar o nosso entendimento, é uma bênção. A bênção que precisamos para fortalecer as nossas almas neste momento conturbado que atravessamos. Momento que nos convida a reflexões importantes para nosso crescimento espiritual. Quando for possível a retomada das nossas atividades, elas não deverão seguir como antes, pois seguíamos um caminho dos excessos e dos esquecimentos. Excesso de consumo, acumulando coisas desnecessárias e produzindo lixo em abundância. Esquecimento de que a terra é o lar que nos abriga e somos responsáveis pela manutenção do equilíbrio das forças da natureza oferecidas por Deus. Excesso de informações, muitas vezes inúteis e tóxicas, que trafegam nas redes sociais, onde perdemos preciosas horas. Esquecimento de dar atenção ao nosso mundo interior, aos nossos filhos que precisam da nossa atenção, carinho e bons exemplos. As pessoas mais próximas, muitas vezes necessitadas de um olhar, um sorriso, uma boa palavra. O exercício do ser esquecido pelo exercício do ter. Que possamos repensar para que nossas atividades sejam direcionadas para o bom aproveitamento do nosso tempo a serviço do bem. Ilumina-nos, Jesus, para que sejamos capazes de dissipar a nossa ignorância na busca constante de seguir a boa nova e que um dia possamos fazer jus às Tuas palavras. Vós sois a luz do mundo. Muita paz no coração de todos. Assim seja. Aviso calmante. O trabalho eficiente deve ser planejado, mas não ouvides que as circunstâncias procedem na vida superior. O tempo é um rio de surpresas. Use o apoio da bondade e a bateia da tolerância para colher o ouro da providência divina no cascalho dos fatos desagradáveis. A conversa fastidiosa talvez seja o veículo de valiosa indicação. A visita que não se espera provavelmente traga uma bênção. O obstáculo com que não se contava em muitas ocasiões traduz o amparo da espiritualidade maior antes de que certa dificuldade apareça. O aborrecimento de um minuto pode ser a pausa de aviso salvador. A enfermidade súbita, quase sempre, é o processo de que se utiliza o plano superior para se impedir uma queda espetacular. Atenda ao seu programa de ação conforme os seus encargos, mas não se esqueça da paciência na trilha das suas horas. Cada um de nós é chamado para a execução de tarefa determinada, mas a habilitação para isso vem de Deus. André Luiz. Boa noite a todos. Hoje, como eu sempre faço, eu recorro ao Evangelho como se estivesse abrindo ele aleatoriamente para mim.
mas eu faço isso mentalizando a casa. Ou seja, a lição que cai para nós é a lição que realmente a espiritualidade está mandando. Então, onde cair a lição, eu me esforço para poder estarmos estudando, né? E vejam vocês, caiu no capítulo 28, vai dos itens 30 a 32, e há 3 naturezas de preces, e ela cai na coletânea de preces espíritas. Há 32 modelos de preces nessa coletânea, e as preces, normalmente nós sabemos que elas são de 3 naturezas. Então, cada um desses modelos vai estar inserido numa natureza dessas preces. Então, vejamos bem, de acordo com o sentimento nosso, com a nossa necessidade, é que nós oramos. De acordo com o nosso sentimento, nós buscamos Jesus, buscamos os nossos protetores e louvamos ao Senhor. Então, a gente tem prece de pedido, prece de agradecimento e prece de louvor a Deus. Agora eu acho que já para iniciarmos, será interessante que cada um daqueles que estejam nos ouvindo se situe nos diversos tipos de pessoas que oram, ou naquelas que nem oram, né? Que nós temos alguns caracteres de pessoas nesse sentido. Nós temos aqueles que nem oram, os que oram quando as coisas não estão bem, os que oram maquinalmente por orar, os que só oram para pedir benefícios, mas tem os que oram em agradecimento e os que louvam a Deus pelos sentimentos. Então, quando nós, se formos buscar dentro do Evangelho algum modelo, a gente precisa entender que esse modelo vai ser adaptado a nós de acordo com os nossos interesses. Então, nós somos movidos por interesses diversos, mas para aquele que nem tem interesse nenhum a ser colocado em prece e que nem ora, é preciso meditar bastante sobre isso. Sobre isso, eu quero fazer uma colocação. Nas comunicações mediúnicas, nas reuniões de desobsessão ou de desenvolvimento mediúnico, há espíritos que sofrem muito e eles têm uma dificuldade enorme para rezar porque não aprenderam, que não habituaram. Porque no plano espiritual, é em função do hábito nosso aqui que nós desenvolvemos lá também os nossos sentimentos. Então, aquele que não ora, procure orar. Busque uma forma diferenciada no seu canto e encontre, então, a paz que a oração nos felicita, nos possibilita. Então, é interessante observarmos isso. Passemos a orar. Quando quisermos orar, basta o nosso sentimento expresso da forma mais simples possível. Porque tem gente que chega a imaginar que prece só vale uma prece decorada. Não é bem assim. A prece, muitas vezes até sem querer, nós emitimos uma prece. A gente intimamente fala alguma coisa. Oh, mas como Deus é bom. Oh, obrigado, meu Deus. Tudo isso funciona como uma prece, porque é um sentimento que nos coloca em contato com o plano superior. Então vamos orar e que a nossa oração não seja uma oração maquinal, que a gente não faça isso simplesmente por fazer. Senão a gente vai começar a usar de decorebas aí sem nem colocar o coração e o sentimento. Então, é igual o Chico falou certa vez, nós tivemos a oportunidade de ouvir, que tem prece, do ponto de vista então da projeção da prece, tem prece que não vaza o teto. Olha que como isso é interessante. E eu já começo contando um caso, que eu sempre conto os meus casos, né? Me lembrando agora do dia que o Chico falou isso,
eu era muito jovem e fui, né, na Comunhão Espírita Cristã, e quando ventilou esse assunto. Nesse mesmo dia eu morava num quarto muito simples, aquele tetozinho de madeira. Eu não estou lembrado bem como é, esqueci agora o nome do que se dava aquele tetozinho de madeira. E esse teto, então, à noite, quando eu estava fazendo a prece, depois que eu cheguei, já iniciando a madrugada, deu aquele estalo, porque madeira estala, né? Eu fiquei muito triste, eu era muito jovem, falei assim, a minha prece não passou do teto. Então, justamente porque o Chico tinha dito aquilo. Então é preciso que a gente ore com sentimento, né? Outra coisa, não orar apenas quando as coisas não estão bem. Porque às vezes a gente fica humildezinho, né? Aí a gente acha necessidade de rezar e de alguma forma a gente busca o Criador, busca Jesus, busca proteção lá no plano espiritual. Agora, tem também os que oram, mas oram exclusivamente pensando no seu bem particular. Não lembra dos outros, não entende que é uma forma caritativa que Deus nos dá, que estando simplesmente com o nosso interior, com a nossa mente, nós somos capazes de auxiliar, de fazer a caridade, elevando o nosso pensamento em benefício daqueles que mais sofrem. Mas tem também os que oram em agradecimento. E estes estão realmente agindo corretamente, né? Porque, ai de nós, é preciso que a gente entenda o seguinte, ai de nós se não fosse a providência divina. Às vezes até a gente pede, né, assim, ansioso para a solução de algum problema, e quando depois que o problema se resolve, a gente acha que a gente é o bam e esquece, porque nem sempre a gente percebe a mão divina nos conduzindo, nos auxiliando, nos intuindo nas coisas. E aí não, nós, achando que somos os tais, nós pensamos que nós aqui demos conta do recado, que solucionamos e queremos fazer uma autolouvação, né? Quer dizer, queremos louvar a nós mesmos, esquecendo, então, de agradecer a Deus. A cada benefício deveria, no mínimo, corresponder uma prece de agradecimento. A gente deveria pensar assim. Mas tem também aqueles que louvam a Deus pelo sentimento. Como eu disse, às vezes que a nossa comunhão com o Pai é tão natural que às vezes até sem perceber nós expressamos alguma coisa, né? Oh, mas como Deus é bom! Meu Deus do céu, me ajuda! Coisas assim que a gente fala, né? A gente busca Deus. Mas é preciso que isso seja de uma forma diferente. A gente ter um poder maior de meditação, uma espécie de sublimação mental e de vez em quando orarmos ao Criador, independente de qualquer situação. É em reconhecimento. Foi esse o exemplo que Jesus deu com o Pai Nosso. Um Pai Nosso bem sentido, não é? É algo extraordinário, mas dependendo do nosso sentimento, nós podemos colocar as nossas palavras. Isso é importante, é interessante isso. Então, essa familiaridade com a oração é algo que precisa fazer parte da nossa natureza íntima. Precisa fazer parte do nosso intento, da nossa vocação, da nossa intenção de estarmos mais próximos de Deus. É bom lembrar que em muitas ocasiões a espiritualidade amiga quer nos auxiliar, mas não há uma brecha, não há uma possibilidade, o nosso coração está fechado. Agora, quantas situações são resolvidas apenas quando nós oramos? Porque quando oramos bem sentidamente, os Espíritos estão mais próximos, eles estarão mais próximos de nós. Porque a prece é esse chamativo, é esse magnetismo salutar que faz aproximar, através dessa afinidade, aqueles com quem nós queremos conjugar os nossos sentimentos. Então é importante lembrarmos sempre disso.
E volto a repetir, queria deixar para aquele que não faz prece nenhuma, que comece a modificar-se e que tenha também um pouco mais de disciplina com relação às orações. Por exemplo, nós poderíamos falar assim, mas tem hora para orar? Não. De um modo geral, nós podemos orar a qualquer hora. Mas que existem horários mais nobres, vamos dizer assim, para a nossa meditação, a nossa oração, existe. Por exemplo, tem 2 horários que eles são magníficos. É o horário antes do repouso e o horário de manhã, quando nós vamos levantar. Mas também, a exemplo do que fazem os evangélicos, eu costumo falar isso. E nós espíritas podíamos também ter esse hábito. Não é ficar ritualizando demais as coisas, mas a gente sempre que fosse orar à mesa ali, não é? Fazemos a nossa oração de agradecimento por estarmos recebendo o pão de cada dia e o pão espiritual que nós sempre recebemos. Então é importante nós observarmos isso do ponto de vista do nosso compromisso para com o Criador, que espera de nós um mínimo de ação, de sentimento e de preparação íntima, com a abertura dos nossos corações, para podermos então permitir a presença dele entre nós. Mas a prece que caiu para nós é a prece que trata sobre submissão e resignação. É uma prece de submissão e resignação. Então, nessa prece, a gente observa que existe ali alguns ensinamentos voltados para nos mostrar que todo e qualquer desconforto tem uma causa. Então, vamos orar sabendo que se eu estou sofrendo, né, como se estivéssemos pedindo a Deus força, simplesmente força, porque não é feito sem causa, não é? Então, nós precisamos, se formos fazer uma prece dessa natureza, porque por si só os títulos vão indicando, né, estados de espíritos salutares que nós podemos ter. Então é preciso a gente lembrar que em algum momento tem uma prece de submissão e resignação. E é uma prece que nos apanha em estados com problemas normalmente, em estado de enfrentamento de dificuldades. Senão não haveria que falar em submissão e resignação. Então é preciso lembrar que sempre todo desconforto é porque tem uma causa. Porque é diferente. Senão a minha oração não vai ser aquela oração justa. Se eu estou diante de um problema e quero auxílio e vou só reclamar, então falta o requisito. As preces, em conformidade com a natureza do auxílio que nós queremos buscar, ou do agradecimento, ou da louvação a Deus, tem que estar conjugado com o nosso sentimento. Então não adianta, eu preciso observar o meu sentimento. Não adianta eu querer fazer uma prece com revolta. Não adianta eu querer fazer uma prece para desejar mal para os outros. Então essa prece de submissão e resignação é uma prece onde nós precisamos ter isso certo. Para o espírita é fácil de entender. Para o espírita é fácil de entender que todo sofrimento tem uma causa. É fácil de entender que nós temos que nos submeter com resignação, com submissão justa, para nós não, então, estarmos atropelando o significado daquilo que nós estamos pedindo. Então é importante isso, a gente lembrar que todas as vezes isso deve estar inserido no nosso coração. Eu vou fazer a prece que eu demonstre claramente que eu sei que eu estou passando por algo que eu sou o responsável, que não há efeito sem causa. Então que o efeito daquilo que estou acontecendo, eu mesmo causei. Pode ter sido nessa encarnação ou encarnações passadas. Então esse sentimento é um sentimento que a gente caracterizaria uma prece dentro desse modelo de resignação e submissão. Então isso é importante. E de um modo geral, não é?
nós precisamos lembrar sempre que todo bem nasce de um mal. Então, muitas vezes, quando nós vamos fazer uma prece desse tipo, é com a certeza de que nós poderemos estar iniciando um processo de transformação de algum mal em bem. Olha só que coisa interessante. O mal é sempre uma raiz para que o bem depois prospere. Por isso que o mal é passageiro, que o que vem substituir cada mal é o bem. Olha que coisa interessante. Então, no fundo, o que nós precisamos sempre é fazermos as nossas preces pedindo forças, pedindo inspiração, pedindo a intuição necessária para que nós possamos, então, irmos alterando as situações, mas sem atropelar aquilo que é imperfeito, mas transformando esse imperfeito em coisa perfeita. Por exemplo, se eu desejo apaziguamento porque tem uma pessoa que me fere muito, dependendo da forma que eu tratar essa pessoa, eu não estarei preparado. É preciso também a gente, nesse ato de submissão e resignação, notar que através dos atos depois é que nós vamos mostrar. Senão, se eu faço uma prece agora e não me modifico, eu simplesmente não estou cumprindo aquilo que da minha parte eu preciso cumprir. Uma oração abre um processo. Olha só que coisa interessante. Então, às vezes, a oração não é da noite para o dia que a solução virá. É preciso que a gente, então, entenda isso também e continuarmos resignadamente, né, nos submetendo às injunções naturais que vêm justamente para ser transformadas. Então, uma regrazinha interessante, se nós fazemos uma prece para a coisa resolver e depois parece até que deu uma piorada, é porque é a chance que nós estamos tendo de mexer na raiz do problema. Olha como é interessante. Então é preciso entender isso, porque senão a pessoa vai falar assim, quer saber de uma coisa, eu rezo, e não adianta nada. Parece que está ficando pior. Não, é preciso a gente guardar isso e entender isso. Então é preciso entender que o mal bem suportado é a conquista de um bem. Então o mal precisa ser bem suportado. Nesse caso, o suportamento virá da força que a espiritualidade nos dará. É por isso que tem muita gente que a gente impressiona, né? De onde é que fulano tira tanta força? Gente, eu conheço fulano, né? Nós poderíamos falar assim. Gente, a vida dele é algo assim de impressionar. Não sei como é que ele dá conta. De repente, os próprios gestos, as próprias atitudes da criatura se tornam em prece. E se ela ora, então aí que a coisa pega favoravelmente mesmo. Então, é importante a gente observar isso. Não é? Quando Jesus bem-aventurou os que sofrem, quando ele disse bem-aventurados os que sofrem, ele disse para aqueles que sabem sofrer. É claro, porque o sofrimento é característica daquele que está na luta. É que nem o soldado que chega a pedir para ir para a guerra, para ter promoção e para justificar a sua própria vocação. Então, muitas vezes, as dores pelas quais nós passamos é porque nós nos inscrevemos no plano espiritual na expectativa de podermos vencer. Então é necessário que a gente passe por essas dificuldades, mas a prece será sempre um anteparo. A prece nos garantirá forças que nós nem saberemos de onde tirar, mas que na verdade elas vêm do alto para nos servir. Então, assim, de uma forma agora um pouco mais objetiva, vamos observar o seguinte, que essa prece, quando a gente estuda ela, analisa ela, né, essa prece de submissão e esse modelo e resignação, traz para nós algumas propostas, para a gente lembrar sempre, além das lembranças que eu já mencionei aqui, que Deus é justo e que ninguém
paga aquilo que não deve. Indiretamente nós já falamos a respeito disso. Então, qualquer dificuldade que nós tivermos, nós já falamos, é porque nós somos os responsáveis por isso, e então a prece será apenas aquela força que nós precisamos para levar a coisa adiante. E devemos nos prontificar a aceitar os desígnios da justiça divina sempre. Não é masoquismo aí, que não é querer gostar de sofrer. Mas se nós queremos adiantar-nos, evoluirmos, é preciso então que a gente entenda isso, ou seja, que os desígnios que nos vêm, eles vêm de conformidade com a nossa capacidade, senão Deus não mandaria, por mais difícil que seja. Então, diante das dores, diante das dificuldades, nós temos as preces, mas lembrando que temos que estar sempre prontos, criar dentro de nós um estado de espírito, de prontidão para seguirmos adiante. Se fosse diferente disso, os missionários que só fazem o bem, os que deixaram grandes exemplos, passariam pelas dificuldades que passaram? Todos eles. Quando a gente estuda a biografia deles, a gente percebe isso como característica. Quer dizer, o que eles fizeram foi transformar o mal em bem. Eles pura e simplesmente aceitaram e com certeza agradeciam a Deus pelas dificuldades com que viviam. Então é importante nós irmos aos poucos, se não somos grandes missionários, mas nós podemos ser pequenos tarefeiros que buscamos de uma forma justa, né, caracterizar uma vida plena de alegrias apesar das dificuldades. É por isso que esses missionários também guardavam no íntimo uma alegria superior, diferenciada, que por si só já era um dínamo, né? Uma força interior que eles carregavam. Carregavam na sua bagagem algo que por si só lhes dava muita alegria. É assim que nós devemos também fazer, não é? E quando estivermos diante de qualquer processo então desde que nós pedimos a Deus que nos auxilie, vamos passar pelas tribulações sem lamentações. Às vezes a gente ainda tem um pouquinho, né, de reclamação, às vezes a gente ainda faz as preces e acha que tudo tem que ser solucionado da maneira que nós queremos, e nem sempre é bem assim. Lembrar que o mal bem suportado nos torna humilde, nos traz outras virtudes. O mal bem suportado, ele vai nos garantindo estarmos nos inscrevendo e nos candidatando para outras empreitadas. Então, muitas vezes, uma empreitada maior nasce de uma oração que transforma tanto as coisas, como eu disse, é processo, então as coisas vão modificando aos poucos. Tem coisas que a gente nem percebe. O processo está modificando, a gente nem percebe. Vem em forma de dor, em forma de dificuldade, e nós vamos nos corrigindo através disso. Não é? A lição também nos mostra algo muito interessante, que quando suportamos estas dores, diminui em nós o egoísmo, não é? Interessante essa colocação que eu achei, não é? Porque o egoísmo é esse estado de espírito ególatra que faz a gente pensar só na gente. Mas a prece bem sentida, bem formulada, ela vai colocar diante de nós aqueles com os quais nós precisamos compartilhar, ou mesmo aqueles a quem nós temos que reverenciar e aceitá-los como eles são. Quando eles vêm, nos surgem justamente como parte. Né? Tem uma lição, eu não saberei agora descrever ela totalmente, mas tem nas lições de Humberto de Campos, lição de quando Pedro pediu, né? Ele queria progredir.
Pedro tinha um idealismo muito forte. Isso era parte da personalidade dele. Assim, como se fosse meio rude, mas ele tinha uma vontade enorme de progredir. E um dia ele pediu a Jesus que lhe desse as oportunidades e demonstrou essa vontade. Foi só ele pedir, começou a surgir. É um que chegava que era ladrão e que queria esconder na sua casa. É outro que chegava, uma mulher que chegava às vezes portadora dos seus vícios mundanos, coisas desse tipo. E o Pedro deixou de atendê-los a todos. Quando ele foi conversar com Jesus, né, tipo assim, uma reclamação, Jesus explicou para ele: mas você quer o quê? Não com essas palavras, né, gente? Eu estou só adaptando. Aí Jesus falou para ele: mas você quer o quê? Eu te mandei as oportunidades, você não aproveitou. Então é muito importante a gente estar atento a isso. E aí a gente vai entendendo que tudo que nos vier, isso podemos ter certeza disso, que tudo que nos vier de embaraço, de tribulação, de desconforto, é a oportunidade que está chegando. É a forma com que no nosso mundo, ainda onde prevalece mais o mal que o bem, nós temos que receber esse mal para transformá-lo em bem. Então é preciso que a gente seja menos egoísta, né? Porque a prece em si, o modelo dela nos leva a isso, a pedir e agir de uma forma onde nós sejamos, a gente peça para ser menos egoísta e estar atento à necessidade do outro. Porque nessa hora, a necessidade que está no outro, olha o que eu vou dizer, como isso é interessante, é a minha necessidade que precisa ser suprida. Olha que coisa interessante. Então ele é portador daquilo que eu preciso. Então ele me traz um desconforto, ele porta alguma coisa que me desconforta, mas é o que eu preciso. Então eu bendito ele, bendito esse meu próximo. Ele é meu professor, ele é meu mantenedor, ele é meu provedor. Olha que coisa, olha como a coisa modifica, né? Que visão bela é essa, então, do nosso próximo, principalmente do próximo que às vezes vem na forma de inimigo. Olha que coisa interessante, né? Então é importante isso. E também observar que pela natureza das dores, os males, não é? A gente observa pela natureza das dores a natureza da imprudência que nós tivemos, né, em relação ao passado ou mesmo nessa vida. Então, se a dor vem, a gente tem que ligar diretamente à questão do nosso comportamento. Epa, eu estou vivendo isso, não adianta eu estou pedindo auxílio, mas é preciso que eu me mude, porque eu não estou sendo prudente com relação a isso no meu comportamento, porque eu ainda estou sendo malévolo nisso ou naquilo. Então, assim que a prece vai ter o seu sentido, não é? Então, mediante isso tudo que nós estamos falando, a gente, ao invés de fraquejar, não é? A gente lembrar sempre que querer fugir das dores de qualquer maneira é fugir de uma renovação. Então aí nós chegaríamos ao ponto de fazer preces de agradecimento pelas dificuldades que estão vindo e porque nós estamos dando conta. Mas é agradecimento. Então, compatível a uma prece de pedido de força, lembrarmos sempre da prece de agradecimento por estarmos sendo testados. E lembrar que por esses males caracterizam a natureza das mudanças que nós temos que fazer. Nós não podemos fraquejar, não é? Porque fraquejar é jogar fora a oportunidade da renovação. Então, ao contrário de fraquejar, ou qualquer blasfêmia, qualquer reclamação, vamos resignadamente enfrentar. Quando a gente faz isso, uma força diferente nos anima, com certeza. É uma forma de nós nos inscrevermos para, inclusive, até outras situações
que virão para a nossa transformação moral. Mas eu não poderia deixar de dizer da importância das orações nos dias atuais. Olha, se a oração foi importante sempre, e principalmente uma oração de resignação e submissão a Deus, está sendo pedido a nós. Então é preciso que a gente compreenda que tudo o que está acontecendo foi previsto. Isso não é apenas uma alusão filosófica que nós estamos fazendo. Os estudos da doutrina espírita mostram isso. Quem quiser entender isso, busque a Gênese no seu último capítulo, que os tempos são chegados, fala sobre os sinais dos tempos, mas a prece será para nós um grande fortalecimento. Muito mais que antes, é importante orarmos resignadamente, nos submetendo aos desígnios do Pai. Até porque a doutrina espírita tem uma grande vantagem. Ela nos faz desenvolver a nossa fé, as nossas orações, com fé raciocinada. Então a gente fala isso sabendo que desde a codificação esses problemas já eram previstos para a nossa transformação. Então não tem nada de errado. Então, pelo contrário, a grande oportunidade que está havendo nesse momento é aquele que guarda dentro de si esse hábito de orar está mais fortalecido, com certeza. E essa é a oportunidade muito importante de nós desenvolvermos os 3 tipos de oração. Pedir sempre a Deus, principalmente em benefício dos nossos semelhantes, agradecer pela vida que Ele nos dá e a oportunidade de haver um processo seletivo para a transformação do planeta, louvar a Deus que por sua bondade fragmenta os problemas através de uma pandemia, porque se fosse o contrário nós seríamos dizimados, não teríamos oportunidades como nós temos. Então os momentos atuais, ao invés de nós reclamarmos e ficarmos aí temerosos, entrando em pânico, desesperados, vamos buscar a oração, que ela nos tranquilizará sempre. E finalmente gostaria de falar também para todos sobre uma prática que é uma prática onde a oração que parte de nós, ela parte de forma diferenciada, porque parte de um santuário. Eu estou falando das orações do culto do Evangelho no lar. Aproveita a oportunidade para chamar a atenção daqueles que ainda não implantaram na sua casa o culto do Evangelho no lar. Hoje nós já temos amigos, né, a experiência pela qual nós passamos também, de realizar todos os dias o culto do Evangelho no lar. Então que fique para nós, né? Foi essa lição que caiu aleatoriamente para nossa necessidade coletiva. Nós tivemos um esforço no sentido de levar alguma coisa a todos e agradecemos muito por essa oportunidade. A todos, muito boa noite e meu muito obrigado. Querido Pai amigo, agradecemos pelos ensinamentos aqui dados. Que possamos, Senhor, estar sempre em harmonia com amor, com trabalho, com abnegação e com todos os sentimentos bons que nos enaltecem. Que por Senhor compreender que estamos em uma escola de almas e que nessa escola o melhor alimento é o amor, é a esperança de que seremos moldados sempre para o bem, de que a cada queda poderemos nos levantar, poderemos olhar para o alto e compreender que temos sim um Pai que nos apoia, um Pai que nos ensina, um Pai amoroso que está simplesmente querendo o melhor
para seus filhos. Que possamos, Senhor, ter a resignação necessária e a atitude necessária para podermos levar nossa vida da melhor maneira possível. Possamos trabalhar, amar o quanto pudermos, pois somente aprendendo a amar e servir, como dizia o nosso Mestre Jesus, poderemos atingir um outro mundo em nossas mentes e nossas almas. Obrigado por tudo, que assim seja.